aqueles que estão ensinando, estão pregando, estão temerosos de falar alguma coisa, porque vão perder o dízimo dessas pessoas, a oferta dessas pessoas, às vezes até a amizade dessas pessoas. Estão mais preocupados em agradar essas pessoas, principalmente por causa do motivo financeiro, do que agradar a Deus, o Todo-Poderoso, que é dono de tudo, Criador de todas as coisas. Consideram as coisas espirituais inferiores às materiais. Então devemos pregar o legítimo Evangelho, devemos exortar, repreender, como Paulo falou para Timóteo. Exorte, repreenda, não se canse. Fale a palavra de Deus, a legítima palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, inste a todo tempo, chame a atenção. Ajude esse povo a ir para o céu. Porque se você quiser agradar o povo, você vai desagradar a Deus e esse povo não vai para o céu. Número 8. Como é o chamado ao primeiro amor? Então o Espírito Santo está a conclamar-nos a voltar ao primeiro amor. Obedeça a voz de Deus. Chore aos pés do Senhor até que lhe seja restabelecida a plena comunhão com Cristo. Não escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Então o Espírito Santo está sempre nos levando, nos direcionando a buscarmos aquele primeiro amor. Quando nós amávamos a palavra de Deus, quando nós queríamos ler a Bíblia todos os dias, lemos a Bíblia toda, todo ano, quando nós tínhamos prazer na oração e buscar o Senhor, quando nós ouvíamos a voz do Senhor falar conosco, o Espírito Santo está sempre nos levando a isso, a prestarmos um verdadeiro culto a Deus, em adorarmos a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo está sempre nos levando a chorar aos pés do Senhor. Então o Espírito Santo está sempre nos levando também a ouvirmos a voz de Deus e atentarmos para a voz de Deus e também colocarmos em prática essa palavra de Deus, essa voz de Deus. Parte 3, aí, Jeremias combate a teologia do templo. Então, número 9, apesar das provações que, em breve, abater-se-iam sobre Judá, os judeus recusavam-se a ouvir a palavra do Senhor. E como eles então rebatiam as profecias de Jeremias? Então eles alegavam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então quando Jeremias dizia: isso aqui vai ser tudo destruído, queimado, olha aí, Nabucodonosor, seus exércitos vão vir, vão destruir tudo, é o juízo de Deus que virá. Então eles diziam: não, templo do Senhor, templo do Senhor, o templo do Senhor está entre nós. Deus está conosco, não vai destruir nada, não vai acabar com nada, essa profecia é falsa. Tem muita gente assim. Quando alguém chega na igreja e diz assim: ô meu servo, minha serva, estou vendo o seu esforço, estou vendo que você me busca, que você me ama. Aí a pessoa chora e diz que a mensagem é para ele e acha maravilhoso. Mas quando há uma repreensão, quando há uma palavra dura, aí as pessoas ficam: não, é para fulano, ó, isso aí é para fulano. Para mim não, é para fulano. E assim estavam os judeus. Quando a mensagem era dura, não, isso é mentira. O templo do Senhor está aqui, Deus está conosco, não vai deixar nada disso acontecer não. Os falsos profetas diziam nada, isso é conversa do Jeremias. Quando Jeremias apareceu com a canga nas costas, ele disse: olha, vão ser presos assim, vão ser levados presos assim para a Babilônia. O outro quebrou ali a canga e disse: não, do jeito que quebrei aqui, Deus está quebrando isso é mentira, não vai acontecer não. É assim que tantas pessoas estão vivendo na igreja. Quando a mensagem é dura, é para os outros. Quando a mensagem é boa, é para mim, é para ele. Então tomemos cuidado. Recebamos a palavra de Deus para nós, a repreensão de Deus para nós, e nos convertamos. É urgente isso. Esse templo, aí no tempo de Jesus, era do mesmo jeito. Os discípulos um dia disseram: aí Jesus, que coisa maravilhosa esse templo, como é bonito, né? Tinha um orgulho daquele templo.
E Jesus diz para eles, olha, vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derribado. Como aconteceu no ano 70, né, quando o general Tito, general de Roma, invadiu Jerusalém e derrubou o templo, queimou tudo, acabou com a cidade, matou muitos e muitos judeus. Não se fie em templo, não confie no prédio que você tem, não confie no nome de religioso que você tem, mas confie em Deus. É Deus que é eterno, é Deus que é todo poderoso, é Deus que sabe tudo, é Deus que está em toda parte. Não se fie em prédio, não confie no que você tem. Seja um legítimo adorador, é o que importa. Número 10. Qual era a teologia do templo professada pelos judeus na época de Jeremias? Então acreditavam eles que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída, porque nela encontrava-se o Santo Templo. Acreditavam eles que o Senhor nunca consentiria na profanação da cidade santa. O templo custodiava-lhe a arca e perenizava-lhe o nome. Pressupunham-se arrogantemente seguros. Então, existia o templo, e dentro do templo, lá no lugar santíssimo, né, no Santo dos Santos, depois da cortina, tinha ali uma arca. E era a arca da presença do Senhor, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e oferecia ali o sangue do bode expiatório, né? E aquele sangue vinha, o fogo queimava. Deus dizia, estou recebendo o sacrifício em lugar do povo, perdoando o povo. Então eles diziam, a arca do Senhor está aqui, dentro do templo, o templo está aqui, a arca está, Deus está, então não vamos ser destruídos. Mal sabiam eles que Deus já tinha se retirado. Os objetos ficaram. Onde está a arca hoje? Não sei. Tem importância saber? Não. Sabemos que Deus está conosco, através do Espírito Santo que mora em nós. O que me importa um objeto? O que me importa um templo? Eu sou o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Aquele templo significava Jesus. A arca significava Jesus. Jesus já veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo. Nós agora que somos morada de Deus na terra. Não é um prédio que é templo de Deus na terra, mas é cada crente individualmente. Então nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra. Cada um cristão, legítimo cristão, é claro. Número 11. Jeremias rebate energicamente a ilusória teologia. Como desmistificar a teologia do templo? Complete. O compromisso de Deus não é com símbolos ou com os ícones que o homem sedento de glória teme criar. Então, seu compromisso é com os que lhe guardam a palavra e observam-lhe as alianças. Se lhe ouvirmos a voz e lhe observarmos os mandamentos, certamente ele cumprirá a sua parte no concerto que firmou com seu povo. Todavia, se lhe desconsiderarmos as ordenanças, arcaremos com todas as consequências de nossa rebeldia. Então Jeremias precisava energicamente rebater aquela ilusória teologia. A teologia dizia que o templo estava entre eles, a arca estava lá, então estava tudo bem. Deus não destruiria a cidade, nem permitiria que os gentios invadissem a cidade e profanassem o templo. Eles achavam assim. Então Jeremias tinha que combater. Era uma ilusão aquilo ali. Na verdade, Nabucodonosor invadiria a cidade, entraria, seus soldados ali invadiriam o templo, quebrariam tudo, roubariam tudo. Então eles desprezavam a Deus. Era como se Deus não existisse. Adoravam os deuses abomináveis das nações à sua volta. Eles adulteravam, eles roubavam, derramavam sangue inocente. Eles estavam no jeito que ainda excediam as nações vizinhas em pecado. O povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus,
estavam vivendo pior do que aqueles que não tinham nenhum conhecimento de Deus. Os cristãos que estão na igreja legitimamente cristã, muitas vezes se comportam pior do que essas pessoas. E eles viviam de maneira que diziam: o templo do Senhor está conosco, está tudo bem, e continuavam pecando. Vamos ver aí, número 4, as lições de Siló.